Meu nome é Emily Carter. Tenho 32 anos. E se você perguntar a qualquer pessoa da cena da moda em Nova York, dirão que sou a fundadora do S-Studio, uma marca de moda sustentável que vale milhões. Para o mundo, sou uma história de sucesso. Uma mulher que costurou seu caminho até o topo. Mas se você perguntar à minha família, durante a maior parte da minha vida, eu fui uma decepção. Há 10 anos, meus pais me disseram para sair de casa. Não ligaram, não escreveram, nem sequer enviaram uma mensagem no meu aniversário. Eu desapareci da vida deles, apagada como um esboço ruim. Então, em dezembro passado, do nada, recebi uma ligação da minha mãe. Emily, adoraríamos que você viesse para casa no Natal. A família quer te ver. Eu disse sim, mas não fui de mãos vazias. Levei um presente que eles nunca esqueceriam. Cresci em Boston, em uma casa onde a ambição não era apenas incentivada, era exigida. Meu pai, Dr. Richard Carter, era um cirurgião renomado, cujos pacientes falavam dele como se fosse um milagreiro. Minha mãe, Laura Carter, era professora de direito em uma das melhores universidades do estado. À mesa de jantar, as conversas não eram sobre sentimentos ou hobbies. As conversas giravam em torno de notas, planos de carreira e de como cada um de nós carregaria o legado dos Carter adiante. Meu irmão mais velho, Michael, era o filho dourado, Harvard Law, destinado a uma sociedade em um escritório prestigioso antes mesmo de se formar. Minha irmã mais nova, Anna, já dissecava rãs no 8º ano e sonhava em se tornar médica desde então. Meus pais brilhavam de orgulho com eles. Eram perfeitamente adequados ao modelo da família. E então havia eu. Eu era o esboço estranho em uma galeria perfeita. Enquanto meus irmãos traziam para casa certificados de honra e troféus, eu chegava com amostras de tecido, vestidos pela metade e desenhos de criações que só existiam na minha cabeça. Eu podia passar horas no meu quarto costurando roupas para minhas bonecas quando criança, e mais tarde, para mim mesma. Para mim, o tecido tinha vida própria. Ele caía, se movia e contava uma história. Mas para meus pais, era apenas pano. Emily, costurar é um hobby, não uma carreira, minha mãe dizia, com um tom seco, como se estivesse corrigindo um erro jurídico. Você precisa se concentrar em algo real, algo respeitável. Meu pai raramente levantava a voz. Mas quando mencionei que queria me inscrever na Parsons School of Design em vez de ir para a faculdade de Direito, a decepção dele era como uma nuvem de tempestade no quarto. Demos todas as oportunidades a você e você vai desperdiçá-las para brincar com tecido. Brincar. Aquela palavra doeu. Não era apenas a desaprovação. Era a constante comparação. Por que você não pode ser mais como Michael? Ana sabe o que quer. E você, por que não sabe? Cada pergunta corroía um pouco mais de mim, até que me senti encolhendo nas costuras da minha própria vida. A única pessoa que parecia me enxergar era minha avó, Grace. Ela não era designer, mas tinha magia nas mãos. Costurava suas próprias roupas durante os anos de guerra e me ensinou a enfiar uma agulha quando eu tinha 7 anos. As roupas podem mudar a forma como uma pessoa se sente sobre si mesma, ela dizia, passando-me uma barra para eu terminar. E você, minha querida, pode mudar o mundo com o seu. As palavras dela eram meu refúgio seguro. Mas na casa dos meus pais, sonhos como o meu não tinham espaço para respirar. Eles tinham um plano para mim, e cada dia em que eu me recusava a segui-lo, as paredes entre nós se tornavam mais altas. Eu não sabia na época, mas aquelas paredes um dia se transformariam em uma distância intransponível. Uma ligação, uma decisão, e 10 anos de silêncio. O ponto de ruptura veio em um domingo chuvoso à noite, aquele tipo de frio típico de Boston, onde o ar parece pesado e úmido. Estávamos sentados à mesa de jantar, meu pai na cabeceira, lendo algo no tablet, minha mãe fatiando o frango assado com precisão, Michael rolando o celular, e Ana folheando brochuras de faculdade de medicina. Eu era a única sem uma pilha respeitável de papéis à minha frente. Eu tinha ensaiado minhas palavras o dia todo, como alguém que se prepara para um julgamento. Meu coração batia tão alto que mal conseguia ouvir o tilintar dos talheres nos pratos. Eu não vou me inscrever na faculdade de Direito, disse eu. O silêncio tomou conta da sala. Meu pai pousou o tablet lentamente, como um juiz prestes a proferir um veredicto. O que você acabou de dizer? A voz dele estava calma,
mas cada sílaba carregava peso. Vou me inscrever na Parsons School of Design, em Nova York, continuei, minha voz tremendo, mas firme o suficiente para ser ouvida. Quero estudar design de moda. É aí que eu pertenço. A faca da minha mãe congelou no ar. Michael levantou o olhar, meio divertido, meio incrédulo. Ana apenas me encarava, com um rosto sem expressão. Design de moda? Meu pai repetiu, como se as palavras fossem estranhas para ele. Emily, você pode costurar como hobby. Não pode construir uma vida com isso. Eu posso, e vou, respondi. O ar entre nós estava carregado de tensão. Minha mãe falou em seguida, com a voz cortante, você está desperdiçando todas as oportunidades que te demos. Você tem ideia do quão ingrato isso soa? Não sou ingrata, disse eu, lutando contra o nó na garganta. Só estou cansada de fingir que quero uma vida que não é minha. A voz do meu pai ficou mais grave, lenta e deliberada. Se você seguir por esse caminho, não espere que nós financiemos nada. Sem mensalidade, sem aluguel, sem ajuda. Você estará por conta própria. Eu queria dizer que não me importava. Queria dizer que estava pronta. Mas meu estômago se contorceu só de pensar em realmente sobreviver sem o apoio deles. Então pensei na vovó Grace, sua cozinha acolhedora, o som da máquina de costura zumbindo como um batimento cardíaco, e na crença dela de que eu poderia criar algo bonito neste mundo. Eu podia ouvir a voz dela na minha cabeça. As coisas que valem a pena sempre assustam primeiro. Eu entendo, disse eu. Minhas mãos tremiam embaixo da mesa, mas não deixei que eles vissem. O resto do jantar foi silencioso. Não aquele silêncio confortável, mas o frio, sufocante. Naquela noite, arrumei algumas roupas, meus cadernos de desenho e a velha máquina de costura Singer que a vovó me dera. Enquanto dobrava cada pedaço de tecido na minha bolsa, meu peito se apertava, mas eu não chorei. Antes de sair na manhã seguinte, liguei para a vovó. Ela não soou surpresa. Vou te mandar um dinheirinho para começar, disse ela. Não é muito, mas eu acredito em você. E com essas palavras, saí da casa dos Carter, a chuva encharcando meus tênis. Não olhei para trás, não porque não me importasse, mas porque sabia que, se visse as janelas familiares iluminadas atrás de mim, poderia perder a coragem. Peguei o trem para Nova York com $500 no bolso, a máquina de costura aos meus pés e aquele tipo de esperança frágil que parece ao mesmo tempo uma maldição e um fio de vida. Eu não sabia se teria sucesso. Só sabia que não podia continuar vivendo a vida de outra pessoa. Nova York era mais barulhenta, mais rápida e mais cara do que eu jamais imaginara. A cidade não se importava com meus sonhos. Mal se importava se eu conseguiria acompanhar. Encontrei um quarto em um apartamento compartilhado no Queens, mal grande o suficiente para uma cama de solteiro e minha máquina de costura. As paredes eram tão finas que eu podia ouvir meu vizinho discutindo sobre aluguel através do reboco. Eu pagava $450 por mês, o que significava que a maior parte dos 500 que a vovó me enviará desapareceu já no primeiro dia. Durante o dia, eu assistia às aulas na Parsons. À noite, trabalhava onde podia, servindo café em um diner 24 horas, repondo prateleiras em uma loja de descontos, dobrando jeans em uma loja de departamentos. As horas se misturavam até que meu corpo parecia feito de partes iguais de cafeína e teimosia. Mesmo com 3 empregos, eu não conseguia comprar tecidos de qualidade. Recolhia sobras em lojas de tecidos, pedia rolos danificados em depósitos atacadistas e até tirava tecido de cortinas velhas que encontrava em brechós. Meus primeiros projetos escolares eram de patchwork, não porque eu estivesse experimentando, mas porque era tudo que eu tinha. Algumas noites, eu ficava sentada na minha máquina de costura até às 3 da manhã, o movimento da agulha me mantendo acordada mais do que qualquer xícara de café poderia. Eu adormecia com um alfinete ainda preso atrás da orelha, apenas para acordar 4 horas depois e recomeçar. A solidão era a pior parte. Todo feriado, meus colegas voltavam para casa, para famílias que os abraçavam, os alimentavam e perguntavam sobre as aulas. Eu ficava no meu apartamento, esquentando miojo instantâneo e fingindo não perceber o silêncio. Tentei ligar para meus pais uma vez, perto do Dia de Ação de Graças. Minha mãe atendeu, disse que estava ocupada e desligou antes mesmo que eu pudesse contar como estava. Essa foi a última vez que tentei por um tempo.
Mas havia pequenos lampejos de luz. Minha professora de design, a senhora Lopes, viu algo no meu trabalho. Certa tarde, ela passou pela minha mesa enquanto eu estava montando um vestido com um lençol velho e sussurrou: "Você tem visão, Emily. Não deixe que ninguém diga o contrário." As palavras dela me sustentaram nas noites em que eu questionava tudo. Nas noites em que a cidade parecia me mastigar e me cuspir. Comecei a vender pequenas peças, lenços feitos à mão, bolsas, saias, para colegas de classe e amigos de amigos. Eu as embalava em papel pardo, amarrava com fitas que sobravam e incluía um bilhete escrito à mão. Obrigada por acreditar em algo feito à mão. Não era muito dinheiro, mas era uma semente. Mesmo assim, para cada venda, havia uma dúzia de rejeições. Boutiques diziam que meu trabalho era muito pessoal ou pouco comercial. Um estagiário que conheci em um evento de networking chegou a rir quando contei que trabalhava em um quarto no Queens. Aprendi a engolir o incômodo e seguir em frente. Ao final do meu primeiro ano, eu havia sobrevivido, não prosperado, não tido sucesso, mas sobrevivido. Paguei meu aluguel todo mês, passei nas aulas e mantive meu sonho vivo pelo fio mais fino. A voz da vovó permanecia comigo: as coisas que valem a pena sempre assustam primeiro. Eu não sabia como, nem quando, nem sequer se minha grande chance chegaria. Mas havia uma coisa da qual eu tinha certeza. Não importava quantas vezes a cidade tentasse me derrubar, eu não voltaria atrás. Saí de Boston sem nada além de uma máquina de costura e de uma promessa a mim mesma. E eu pretendia cumpri-la. Aconteceu em uma terça-feira, um dia em que quase faltei à aula porque tinha feito um turno duplo no diner na noite anterior. Meus olhos estavam cansados, minhas mãos doloridas de tanto costurar e limpar balcões, mas algo me dizia para continuar. Tínhamos um projeto: criar um look completo inspirado em transformação. O meu foi feito com cortinas de brechó e retalhos de cetim que sobraram. Um vestido esmeralda fluido, assimétrico, com um decote que costurei à mão até meus dedos sangrarem. Não era perfeito, mas era meu. Depois da aula, uma colega, Mia, perguntou se podia pegar o vestido emprestado para um pequeno evento em um terraço que ela ia participar. "É só uma coisa de networking", disse ela. "Vai ter alguns influenciadores lá. Pode ser divertido." Não dei muita atenção até que meu celular vibrou naquela noite. "Emily, seu vestido está bombando no Instagram." Abri o aplicativo e congelei. Lá estava Mia, rodopiando sob luzes de corda, com o skyline da cidade ao fundo. O tecido esmeralda captava o brilho como se estivesse vivo. E ao lado do sorriso dela, uma legenda de uma influenciadora de moda com mais de 500 mil de seguidores. Obcecada por esta beleza upcycler da Emily Carter Design. Em menos de uma hora, minha caixa de mensagens estava cheia. Estranhos queriam saber se o vestido estava à venda. Podia fazer um vermelho, um preto? Aceitava encomendas personalizadas? Pela primeira vez, pessoas fora do meu pequeno círculo me viam não apenas como uma estudante tentando se virar, mas como uma designer. Passei a noite toda respondendo mensagens, desenhando variações e calculando custos. Pela manhã, eu já tinha 8 pedidos e quase nenhum tecido suficiente para completá-los. Fiquei sem ir à aula naquele dia, corri para todas as lojas de tecido que conhecia e negociei retalhos como se fossem ouro. As semanas seguintes foram um caos do melhor jeito possível. Meu apartamento se transformou em oficina. A mesa da cozinha virou estação de corte, minha cama virou depósito de tecidos. Eu mesma embalava a cada pedido, escrevendo bilhetes para cada cliente, agradecendo por apoiar algo feito à mão. Então, o momentum cresceu. Mais influenciadores começaram a usar minhas peças. Um deles me marcou em uma foto da Paris Fashion Week, não na passarela, mas do lado de fora do evento, chamando atenção com um casaco que eu havia feito de lã vintage. Eu não conseguia acreditar. O mesmo casaco havia sido rejeitado por 3 boutiques meses antes. Agora, pessoas me enviavam mensagens da França, Itália, Japão. Com a renda extra, me mudei para um apartamento um pouco maior, ainda no Queens, mas com um cômodo separado que eu podia chamar de estúdio. Comprei minha primeira máquina de costura industrial. E, pela primeira vez desde que saí de casa, pude respirar sem me preocupar constantemente com o aluguel. Mas o melhor momento veio numa noite tranquila, quando recebi uma carta escrita à mão pelo correio.
O remetente me fez parar de repente, era da vovó Grace. Ela havia escrito: "Hoje vi seu nome em uma revista. Eu sabia que esse dia chegaria. Você sempre teve as mãos e o coração para isso. Continue costurando, minha menina. Continue provando que estavam errados, mas eu sei que você não está fazendo isso por eles." Sentei-me no meu trabalho, o zumbido da máquina de costura ainda nos meus ouvidos, e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de alguém derrotado, mas do tipo que vem quando você percebe que a maré finalmente começou a virar. Eu ainda não era milionária, não ainda. Mas, pela primeira vez, eu conseguia ver a praia. Quando completei 32 anos, o S-Studio tinha crescido além de tudo que eu ousara imaginar naquele quarto apertado no Queens. Tínhamos uma loja principal em Soho, outra em Los Angeles e uma terceira prestes a abrir em Londres. Celebridades usavam meus designs no tapete vermelho. Meu nome estava em revistas, meu rosto em talk shows. Foi então que veio a ligação. Era uma quarta-feira à tarde, no começo de dezembro. Eu estava analisando amostras de tecido no meu escritório quando minha assistente apareceu com a cabeça na porta. "Tem alguém online chamada Laura Carter também. Ela diz que é sua mãe." Por um momento, minhas mãos esqueceram como se mover. 10 anos, 10 natais sozinha, 10 aniversários sem um único telefonema. E agora isso. Peguei o telefone, com a voz cautelosa. "Alô, Emily", disse minha mãe, como se tivesse falado meu nome todos os dias. "Faz tempo demais. Adoraríamos que você viesse para casa neste Natal. Toda a família estará lá. Michael, Ana, seu pai." O tom dela era leve, quase alegre, como se estivesse me convidando para um brunch depois de uma semana ocupada, e não atravessando uma década de silêncio. "Por que agora?", perguntei antes que pudesse me conter. Houve uma pausa. "É Natal, querida. É hora de estarmos juntos de novo." Não respondi imediatamente. Minha mente voltou às noites em que comi miojo sozinha no apartamento enquanto a neve caía lá fora. Aos momentos em que via os nomes deles surgindo nas redes sociais, sorrindo em fotos de feriados sem mim. A forma como me haviam apagado da narrativa da família, como se eu nunca tivesse existido. Pensei na vovó Grace, que sempre dizia que o perdão era um presente que eu deveria dar para minha própria paz, não para a deles. Mas perdoar não significava esquecer, e também não significava entrar na mesma sala de mãos vazias. "Eu estarei lá", disse eu, finalmente. Havia um leve tom de surpresa na voz da minha mãe. "Maravilhoso. Mal podemos esperar para te ver." Depois que desliguei, fiquei sentada no meu escritório por um longo tempo, olhando os Killeen através da janela. Eu não sabia exatamente o que diria a eles, mas sabia de uma coisa: eu não chegaria como a menina que eles expulsaram. Eu entraria como a mulher que havia construído sua própria vida, seu próprio nome, sem um centavo deles, e traria algo que jamais esqueceriam. A neve estalava sob minhas botas enquanto eu subia a longa entrada da casa dos meus pais em Boston. A casa parecia exatamente como no dia em que saí, revestimento branco de madeira, persianas verdes, uma guirlanda perfeitamente decorada na porta da frente. Mas, para mim, não era apenas uma casa. Era o lugar onde me disseram que eu não era suficiente. Toquei a campainha. Quando a porta se abriu, minha mãe estava lá, com um suéter de cachemir, o sorriso amplo, mas frágil. "Emily", disse ela, inclinando-se para um abraço. Eu não correspondi imediatamente. Lá dentro, a casa cheirava a canela e peru assado. A sala de estar brilhava com luzes de Natal. Meu pai estava junto à lareira, bebida na mão, conversando com Michael e Ana. Eles se viraram ao me ver, os sorrisos educados, mas tensos, como se estivessem cumprimentando um velho colega, e não uma irmã. Trocamos as conversas triviais de sempre. "Como foi seu voo? Como deve estar frio em Nova York em dezembro? Como deve estar ocupada com seus negócios?" Eles não perguntaram como eu tinha passado nos 10 anos em que me ignoraram, e eu não oferecia informação. O jantar foi um turbilhão de conversas sobre o escritório do Michael, a pesquisa médica da Ana e a recente palestra do meu pai. Eu escutava, assentia, mas mantinha meus verdadeiros pensamentos para mim. Finalmente, quando os pratos foram retirados e o café servido, disse: "Trouxe um presente para todos vocês." A sala ficou em silêncio.
Tirei da bolsa um envelope preto elegante para cada um deles. Minha mãe parecia curiosa. A testa do meu pai se franziu. Michael esboçou um sorriso, como se esperasse ingressos para o teatro. Podem abrir, disse eu. Eles abriram em uníssono. Dentro de cada envelope havia uma escritura oficial, registrada em cartório, transferindo a propriedade da casa da família Carter, para mim. Comprei no mês passado, disse calmamente. O rosto do meu pai ficou pálido. O que isso quer dizer? Perguntou. Quer dizer, respondi, com a voz firme, que a casa de onde você me mandou sair nunca mais vai me expulsar. Agora ela é minha, e você pode ficar, se quiser, de aluguel, pelo tempo que desejar. Considere isso meu presente de Natal. Minha mãe piscou várias vezes, os lábios entreabertos de espanto. Emily, por quê? Porque eu posso, respondi simplesmente. Porque a garota que vocês acharam que iria fracassar construiu uma vida sem vocês. E porque eu queria que soubessem que não existe mais amargura, só clareza. Michael soltou um assobio baixo. Ana apenas me encarou, os olhos suavizando pela primeira vez naquela noite. Meu pai colocou a xícara de café sobre a mesa. Você acha que isso prova alguma coisa? Não respondi. Isso não prova nada para você, mas prova para mim que eu não preciso da sua aprovação para estar nesta sala, que eu não sou o caso perdido que você acreditou que eu fosse. O silêncio se alongou. Então, de repente, a voz da minha mãe se quebrou. Nós estávamos errados, ela sussurrou. Achávamos que estávamos te protegendo do fracasso. Não vimos do que você era capaz. Por um instante, quase deixei que eu mesma acreditasse nela. Mas logo me lembrei das noites naquele apartamento gelado, das rejeições, da sensação de não ser querida pelas pessoas que mais deveriam me amar. Sorri de leve. Espero que aproveitem a casa. Feliz Natal. Me levantei, abracei Ana rapidamente, assenti para Michael e caminhei em direção à porta. Minha mãe chamou meu nome uma vez, em voz baixa, mas eu não olhei para trás. Do lado de fora, a neve tinha começado a cair de novo, os flocos se prendendo ao meu cabelo. Respirei fundo o ar frio da noite, sentindo-me mais leve do que em anos. O presente não tinha sido sobre vingança. Tinha sido sobre recuperar a parte da minha vida que eles acharam que poderiam apagar. E enquanto descia a entrada em direção ao meu carro, percebi algo: aquilo não era o fim da história. Era o fechamento de um capítulo que eu vinha escrevendo desde a noite em que saí de casa com uma máquina de costura e uma mala. O próximo capítulo era meu, e só meu. Dirigindo de volta para o hotel naquela noite, as luzes da cidade se desfaziam em borrões através do para-brisa. Parte era neve, parte eram lágrimas que eu nem tinha percebido que caíam. Não eram lágrimas de arrependimento. Era um alívio de um peso que eu carregara por 10 anos. Pensei na garota que tinha saído de Boston com $500, uma máquina de costura e um sonho que parecia frágil demais até para ser dito em voz alta. Ela estava com medo, insegura, e desesperadamente carente do amor de pessoas que nunca lhe dariam. Mas em algum ponto do caminho, em meio a cada rejeição, a cada noite em claro costurando sob uma luz fraca, a cada venda que parecia um milagre, ela tinha encontrado algo melhor do que a aprovação deles. Ela tinha se encontrado. Ser dona da casa não importava da forma como eles pensavam. Não se tratava de poder nem de controle. Tratava-se de encerramento, de estar no exato lugar onde me disseram que eu não pertencia, sabendo que eu havia construído uma vida que valia a pena viver sem eles. Enquanto a neve continuava a cair, percebi que o Natal nunca mais seria o mesmo para mim. Não por causa deles, mas porque eu tinha aprendido a me dar o tipo de presente que ninguém poderia tirar. Liberdade. E talvez, só talvez, esse fosse o único presente que realmente importava.